Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos iniciar o 7º episódio do nosso podcast. O tema de hoje é residência de ginecologia e obstetrícia. O primeiro convidado de hoje, meu amigo, Dr. Diogo Oliveira, R3 de GO. É um prazer ter você aqui. Boa noite, Matheus. Boa noite, Juliana. Boa noite, pessoal. Prazer é todo meu, tá bom? De poder estar aqui para compartilhar um pouco da experiência e vamos ver o que vai sair dessa conversa aqui. A segunda convidada é a doutora Juliana. Ela já formou em ginecologia e obstetrícia. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigada eu. Valeu pelo convite, Matheus. E vamos lá. Vamos ver o que sai. Gente, como eu já tinha até falado antes de começar o podcast, vamos começar com um tema nada polêmico. Beleza? Eita! Eu quero que vocês me expliquem o que é que vocês acharam daquele caso da Chantal, aquela influencer que sofreu violência obstétrica. Até que ponto, na visão de vocês, você acha que ela tá certa ou se ela tá errada? O que é que vocês acharam de toda a situação? Bom, eu vou começar então. Assim, é muito complicado estar na posição dela, né? Tipo, de fazer essa denúncia, de levar isso adiante, enfim. Mas ali não tem como você duvidar, sabe? Tipo, do pouco que foi compartilhado, acho que muita gente viu, se não todo mundo não viu, teve várias cenas, vários momentos em que foi muito complicado ali. Tipo, não tem muito pra onde correr, sabe? Teve vários momentos em que, como foi falado, a forma como foi conduzido. Mas é interessante porque teve entrevistas dela em vários outros momentos que ela falava que, assim, na hora era uma percepção, mas ela estava, tipo, bem cansada de muita coisa e que ela não tinha percebido isso da forma que foi. Que ela veio realmente ter essa noção, a proporção de tudo como foi, quando eles, né, o casal recebeu a filmagem do parto todo bem depois. E aí ela percebeu vários momentos e ela foi se dar conta de que ela tinha passado por isso, né? De que ela tinha sofrido uma violência obstétrica. E aí vem o choque, né? Porque ela, que estava sendo, tipo, estava na saúde suplementar, que a gente chama, né? Então, não estava ali no SUS, não era uma pessoa que não tinha nenhuma influência, não era uma pessoa que não tinha condições, vamos supor, vamos colocar nesses termos. E ainda assim, passou por isso. É uma situação bem delicada, mas é muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Justamente, esse ponto que tu falou é importante, porque até quando eu assisti a reportagem, na minha cabeça, imaginei o quê? Ela sofreu a violência e logo em seguida denunciou. E não foi bem assim. Depois, o marido dela estava com a câmera filmando, e daí teve toda aquela parte do pós-parto, puerpério, aquela coisa toda. Então, assim, eles meio que não assistiram o vídeo. Quando ele foi editar para ver o vídeo, acabou que ele viu tudo que realmente tinha acontecido. Os detalhes. E confesso que antes de eu ver o vídeo, apesar de a gente sou médico também, a gente já viu algumas situações dessas acontecerem, sabe? Principalmente que nos tempos mais antigos isso acontecia com mais frequência. Porém, eu cheguei em alguns momentos até a duvidar, mas será que aconteceu tudo isso? Porque pelos relatos dela eram coisas absurdas. Aí eu falei, será que um médico na rede particular, com toda aquela estrutura, fez isso mesmo? Então, eu custava acreditar, eu queria não acreditar na realidade. E foi quando eu vi os vídeos que eu vi até xingamentos. Eu falei, moço, em qual parte que entra isso aqui? Que se faz necessário? Eu não entendo. Tem um momento que ele faz a manobra de Cristelé, que isso eu até compreendo. Porque durante algum tempo foi ensinado a ele que aquilo poderia fazer, hoje já está em desuso, mas em algum momento foi ensinado a ele. Agora a parte do xingamento, de tratar muito mal, essa parte que eu fico assim, pra quê? Essa parte do xingamento foi comprometedor. Assim, é como a Juliana falou, com os vídeos, com tudo que é mostrado, não tem como duvidar, entendeu? E isso que você estava falando, às vezes a gente fica pensando muito assim, tá o casal lá, vai acontecer aquilo, né, do parto. Por mais que o casal estude, por mais que a mãe estude, é a primeira vez que está acontecendo aquilo ali na vida dela. Então, assim, muita coisa do que você, o obstetra, estiver fazendo, ou a enfermeira, alguma coisa, para eles vai ser assim, acho que isso é normal, eles devem saber o que está fazendo, deve ser assim mesmo. Então,
acaba que fica o paciente, na maioria das vezes, a paciente, ela pode estar sentindo que está acontecendo alguma coisa diferente, mas de achar, não, deve ser tudo normal. Deve ser assim mesmo. E eu fico tentando imaginar o desespero dela, de na hora que foi rever tudo e ver, meu Deus, como é que eu fui capaz de permitir que isso acontecesse? Justamente. Porque todo mundo fala, gente, se o cara faz um negócio desse comigo na sala de parto, eu vou aloprar. Justamente. Eu vou começar uma grande discussão com ele também. Mas não, o paciente, de uma maneira geral, não só como gestante, está no momento de fragilidade, entendeu? É um momento em que ele está mais vulnerável. Então, assim, até para discutir, para bater boca, alguma coisa assim, fica mais complicado. E... Isso que tu falou aí é muito importante, porque eu nunca nem tinha pensado por esse lado. Que apesar de ter dinheiro, era uma família que tinha dinheiro, tinha uma formação, tinha uma estrutura, mas realmente permitiu por achar que é normal, porque ela nunca passou por aquela situação. Então, o médico, que é a autoridade, toda aquela equipe que está lá e todo dia está fazendo a mesma coisa, passa a imagem para ela o quê? Não, é isso, tem que fazer, tem que ser dessa forma. Já ter isso de um médico por si só já é uma autoridade. Então tem o cara que é o bam. A pessoa tá pagando mais caro para ter um atendimento diferenciado. E acontece. No SUS já é inadmissível um negócio desse, entendeu? E a gente vê que acontece. Imagina quando a pessoa tá gastando dinheiro para isso e vê que ela foi mais uma vítima. Foi mais uma vítima. Dessa confusão toda. Isso que você falou é muito... eu acho que é o ponto. A vulnerabilidade. Eu acho que o parto, do momento inteiro da gestação, durante toda a gestação, essa paciente, ela fica vulnerável. Por questão hormonal, por medo do novo, tá passando um monte de mudança no corpo, enfim. Mas o parto é o momento mais delicado, é o momento mais difícil, é o momento em que ela tá mais vulnerável para tudo. Porque tudo pode dar certo, sabe? Pode fluir perfeitamente e pode dar errado. E pode dar errado mesmo quando aparentemente tudo ia bem, entende? Então, assim, é um momento que você fica numa expectativa muito grande, numa ansiedade muito grande. E, assim, não necessariamente falando do caso dela, mas as pacientes ficam numa situação muito delicada. E essa relação, nesse momento, do parto especificamente, é muito tensa. Porque tem aquilo que foi aprendido antes pela equipe, por todo mundo, tem o que a gente já tenta diminuir, já não fazer, já não gosta, já sabe, olha, tá proscrito, não é mais para fazer, mas existem hábitos que são enraizados e isso é muito complicado de remover do dia a dia, principalmente quando você tá naquilo há muito tempo. Mas é uma construção, né? Ou uma desconstrução, se assim preferir. Que a gente vai mudando isso aos poucos, isso é necessário. Durante a residência de vocês, eu acho que até do internato também, dá para pegar um pouco dessa vivência. Vocês já presenciaram situações assim? Ouviram falar, souberam por alto sobre isso? Com certeza. Isso, em todos os momentos, assim, tipo de graduação, de residência, isso acontece porque você está sempre lidando com várias pessoas. São vários profissionais em vários momentos e locais diferentes que tiveram uma formação. Então, da mesma forma que tem gente que fala, não faço isso de jeito nenhum, tem gente que não, funciona, vou fazer se for necessário, é assim, eu aprendi, sempre deu certo. Da mesma forma, tipo, não, epísio para todo mundo, fórceps para todo mundo. Então, assim, tem coisas que você vai ouvir. E aí, assim, a gente, enquanto tá na residência, a gente tem que ir filtrando aquilo. Não, peraí, isso daí já não é muito legal. A gente não faz mais isso dessa forma. Não é por esse caminho. E aí a gente vai filtrando à medida que o tempo vai passando e que a gente vai estudando. Tu falou sobre uma coisa sobre epísio, que isso é realmente uma dúvida minha, eu não sei. Tua intenção é polemizar. Deu pra entender. Pé no peito, né? Tipo, pá! Eu vi a reportagem e agora eu li os últimos dias pra gente conversar sobre, né? Quando eu vi a reportagem, eu não tinha me atentado pra parte da epísio. E agora eu me atentei sobre isso, mas na minha cabeça, não sou geo, na minha cabeça, até lá, tipo, era normal, era correto fazer. E ela falou que também, a Chantal falou no depoimento dela que já estava proscrito, que não poderia, papai. Eu quero saber de vocês. Pode, não é pra fazer, ou só faz em alguns casos? Como é que funciona isso? Nada é sempre e nunca.
Entendeu? Na medicina é bem assim, na ginecologia e obstetrícia não seria diferente. É muito ruim, a gente não pode ir para os extremos, sabe? Demonizar ou, isso é um absurdo, não pode fazer. Isso é uma coisa que muitas vezes salva vidas, né? O que não é para acontecer é ser feito de forma indiscriminada, é ser feito para todo mundo, ou como era feito antigamente, por exemplo, primigesta, aquela paciente que está ali, é o primeiro parto. Faz logo porque ela não sabe como é que é para abreviar. Isso era uma cultura de antigamente, então fazia-se para todo mundo. Hoje em dia, você não tem contraindicação a fazer a episiotomia, tipo, não é que nem algumas outras manobras que a gente fazia antes. Isso é assim, se há indicação, se está tudo muito bem indicado, pode ser feito e isso vai ser muito útil para a paciente, às vezes mais ainda para o bebê. Entendeu? Principalmente no caso onde você está vendo que aquele bebê está fazendo uma bradicardia, aquele coração já não está muito legal, está há muito tempo ali. Então, assim, o bebê está correndo risco. Então, quando você tem uma segunda vida ali envolvida que pode ter sequelas disso e você tem uma manobra que você pode abreviar esse período expulsivo, por que não lançar mão disso? Mas a diferença é, por exemplo, a OMS fala a epísio seria para ser feita em aproximadamente 30% dos partos. E não como era feito antigamente, que era 90%, 100%. Entende? Então, assim, pode ser feito desde que bem indicado. E desde que bem indicado, salva vidas e ajuda muito, por exemplo, às vezes a proteger aquele períneo que não é assim, tipo, não tem a mesma elasticidade, às vezes não vai, às vezes pode ter espontaneamente uma laceração mais grave que pode comprometer a qualidade de vida da paciente lá na frente, entende? Então, assim, não é para ser, nunca faz, e nem, vou fazer sempre. Se houver indicação, fazer. Se não houver, vamos aguardar, vamos acompanhar, vamos ir acompanhando. No caso dela, acho que nem chegou a fazer, né? Ou não? Eu não lembro se ela teve mas acho que nem, porque eu acho que foi uma discussão que teve dele querendo fazer e ela falando que não era para fazer algo dessa forma, mas eu não lembro se realmente chegou ao ponto de fazer. A questão é que a gente na obstetrícia, por mais que tenham novos estudos, está sempre aparecendo novos estudos sobre técnicas e técnicas, mas a gente, na residência, a gente é muito criado para agir, entendeu? Então, desde o primeiro contato na residência, você tá lá para fazer aquela criança nascer. E isso acaba que bate muito de frente com a parte do parto humanizado, onde a mulher ela tem que ser a protagonista de todo aquele episódio. Só que você fica com o coração na mão, entendeu? Às vezes, com muitas das enfermeiras obstetras lá do nosso hospital, elas falam, Diogo, senta em cima da tua mão. Eu ficava aqui sentado na mão, pra evitar toque desnecessário. Exato, pra evitar de ficar fazendo manobra desnecessária. Então, com ela, a gente também fala muito de, existem essas novas técnicas, mas a gente precisa também de pessoas que trabalhem com essas novas técnicas e mostrem pra gente que realmente dá certo. Que dá certo. Porque, na maioria do meu dia, o que eu vejo é agindo. Faz nascer. E eu acho que você tem... o faz nascer. Vai lá e faz nascer. A orientação, no geral, é isso. E é isso que, às vezes, dificulta. Sim. Faz nascer. E eu acho que, às vezes, não sei se rola meio que isso, às vezes um medo de falar, poxa, se eu tivesse feito aquilo e isso, teria dado tudo certo, em vez de esperar. Ter essa dúvida, porque eu acho que a linha é muito tênue. É uma linha muito tênue. É complicado porque, diferente de quem tá dando plantão na porta... de clínica médica, cirurgia geral. A gente que tá na obstetrícia, a paciente ela não chega doente. Exato. Ela chega pra parir. Entendeu? É pra ser o momento mais incrível da vida dela. Então a tua preocupação já vem desde aí. Da internação da mulher, se vai ser uma experiência linda ou se vai ser traumatizante. O que será que ela gerou de expectativa para esse momento? Será se eu tô pronto para suprir essa expectativa? Será se tiver alguma complicação, eu vou conseguir sair dessa complicação? E é um binônimo, entendeu? Não é que é sua mãe, não é que é sua criança. Aquele momento, tu tá responsável por duas pessoas ali. Duas vidas. Entendeu? São duas vidas. E a mãe chega com o palco pronto, assim. O normal qual é? É você celebrar a vida, então você já vai com toda a festa, como se fosse um aniversário. Exato. E realmente é um aniversário. É um aniversário, então você vai já com aquela toda estrutura montada, dependendo de quem seja a pessoa, para comemorar, já contando a comemoração daquele problema. E isso me traz até
esse outro dado que eu no internato, eu gostava muito de GO e queria fazer muito. Queria muito fazer GO de residência. Só que tem uma das coisas que me desanimou um pouco, o que foi? A quantidade de processos em cima dessa especialidade. A especialidade de hoje no Brasil que tem mais processo é a ginecologia obstetrícia. E eu entendo por quê. O porquê tá aí. Porque é para ser um momento perfeito de celebração à vida, que a pessoa chega lá, não chega doente, ela chega para ficar mais feliz ainda na teoria, só que infelizmente não deixa de ser uma cirurgia, não deixa de ser um procedimento que estaticamente alguém vai falecer. Então, a sociedade, eu acho que as mulheres, na maioria das vezes, não entendem que isso pode acontecer. Exato. Que tem a possibilidade disso acontecer. Aí eu acho que é onde gera frustração, e da frustração vem os processos, com a judicialização da medicina, tudo isso. É isso que foi o que a Juliana falou na medicina, nem nunca, nem sempre. O negócio que isso só é falado pra gente. Isso não é falado pra população de maneira geral. Entendeu? E assim, puxando até pro lado da estética, no caso, cirurgia plástica, a ginecologia, ela também vende expectativa. A gente não tá vendendo expectativa. Isso. Entendeu? Então, se qualquer coisa for diferente do que foi prometido pra ti, aquilo pode gerar um transtorno muito grande. Para todas as partes. Para todas as partes envolvidas. Mas essa questão da expectativa é assim. A gente tem problemas em todas as etapas. A gente tem problemas no ensino básico, que a maioria das pessoas não tem educação básica para ter noção do que está acontecendo com elas. Porque, assim, você não precisa ser da área da saúde, você não precisa... para você saber que existem coisas que são simples que vão acontecer no seu organismo. Isso se aprende no ensino médio, mas é deficiente. Você tem um pré-natal muito deficiente. Eu acho que esse é o principal ponto. E não importa se você está em São Paulo, se você está no Pará, se você está independente. Tá? No Brasil, de uma forma geral, o pré-natal é muito deficiente. Você deixa muita coisa em aberto, você deixa de fazer diagnósticos, você deixa de fazer um acompanhamento, você deixa de orientar. E muitas vezes, essa orientação, ela faria diferença nesse momento do parto. Sabe? Durante toda a gestação, mas especificamente no momento do parto. Porque a paciente, ela não tem esse preparo. E é outra coisa que eu acho muito interessante, porque assim, normalmente, quando você está falando de SUS, quando você está falando desses hospitais públicos, a pessoa que vai fazer o parto daquela paciente não conhece aquela paciente. Sim. Ela viu ali aquela paciente no início do plantão, ou então essa paciente estava do dia anterior, foi parir no dia seguinte. Então, ela não acompanha. Da mesma forma que é ruim para o médico estabelecer essa relação com ela, é desesperador para a paciente, porque não foi a pessoa com quem ela acompanhou durante todo o período da gestação. Ela não tem esse vínculo, ela não tem essa confiança ali naquela pessoa. É tudo muito novo e é justamente no momento mais delicado. Diferente, por exemplo, da saúde suplementar, que você tem, geralmente, a pessoa que fez o teu pré-natal é a pessoa que vai fazer o teu parto. Então, isso facilita muito as coisas. Meu bem, só para tirar uma dúvida aqui, porque eu acredito que muita gente não vai saber o que é. O que é saúde suplementar? São assim, o particular, a saúde e os planos de saúde, os convênios, enfim. Tudo isso. Então, você tem uma realidade totalmente muito diferente. Porque no convênio praticamente você escolhe quem você quer que faça aquele procedimento em você. Exato. E vai ter um acompanhamento, vai ter um vínculo com aquele profissional. Exato. E esse ponto é interessante porque é muito complicado, eu acho que para paciente, muito mais, obviamente, mas para o profissional que está ali também, porque ele não sabe exatamente, com exatidão, quais os problemas daquela paciente, como realmente ele vai dar uma lida, vai dar uma avaliada, obviamente, em tudo, mas ele não vai ter propriedade para falar como o outro que acompanha ela do primeiro dia da gestação até o parto. Principalmente durante o parto, propriamente dito. Se ela tivesse recebido orientação adequada de qual é o momento certo de fazer o puxo, como fazer o puxo, você não tá com a dilatação total, não é a hora de você fazer força, não é a hora de você se desesperar. Tem que explicar pra nós o que é puxo. É a força, é a famosa força. É a força. Então, assim, essas orientações, ela deveria ter no pré-natal. Durante o acompanhamento. E isso não acontece, na grande maioria das vezes. Então, você junta uma ansiedade muito grande da paciente com uma dor
insuportável, porque infelizmente a maioria dos hospitais não consegue disponibilizar analgesia de parto. Então, é ansiedade, uma dor intensa, e você não ter orientação, você não saber o que fazer. Às vezes, tudo que você faz não é o suficiente. Então, vai virando uma bola de neve, vai se criando um momento tenso. Vai iniciando uma sucessão de problemas que vão culminar lá na cirurgia. Talvez se um desses não tivesse acontecido, ou tivesse acontecido de outra forma, a cirurgia poderia ser diferente. E aquilo, assim, às vezes ela já tá exausta. E aí, assim, no momento que a gente mais precisa que ela esteja firme e forte, vamos colocar assim, que ninguém vai estar firme e forte, né, nesse final, mas no momento que a gente mais precisa, ela já tá exausta. Por quê? Porque ela não conseguiu comer, porque ela ela não conseguiu relaxar durante o parto inteiro, porque ela tava com dor, ou ela não conseguiu concentrar em nada diferente, ela tá muito ansiosa, tipo, porque não aumenta a minha dilatação, porque o bebê não desce, porque isso, porque aquilo, isso vai só piorando. Então, chega nos finalmente, muitas vezes a paciente tá exausta. Então, essa exaustão faz com que ela não consiga. Você tá ali orientando, não, vamos lá, faz força, agora é a hora. Não, é agora, não faz força fora da contração, é para você fazer força na contração. Só que em determinados momentos ela não consegue mais. Ela não tá te ouvindo, ela tá ali no automático. E isso também é uma coisa que costuma dar muito problema. Porque se você não tem a força, né, o puxo, coordenado com a contração, se as coisas não vão fluindo como elas deveriam, isso acaba ficando... É um trabalho de parto que vai ficando muito mais devagar, que tende a complicar, que tende a dar errado, ou que tende a ser... A gente tem que fazer mais intervenção. E aí vem a questão do parto instrumentalizado, com fórceps, que era muito comum antigamente, e assim, a gente ainda usa, mas hoje em dia bem menos, por causa dessa aversão que as pacientes têm ao fórceps, que também é considerado violência obstétrica para algumas delas. Então, você entende que não é uma coisa que é o problema, não é uma coisa que dá errado, é uma série de fatores que podem dar errado. E aquilo que eu falei antes, mesmo quando tá tudo bem, mesmo quando tá tudo encaminhado e orientado e perfeito, ainda assim esse bebê pode nascer ruim, ainda assim pode ter alguma coisa errada com a mãe, entende? Então é um momento que é muito difícil para todo mundo. Até que tudo dê certo, até que nasça bebê, a mãe fique bem, tipo, não tem uma hemorragia, não tem uma complicação assim mais grave, a gente fica todo mundo nervoso. Tem isso. E como você falou, desde lá do pré-natal, e não só com a paciente, do acompanhante da paciente. Muita gente ignora isso, mas eu costumo muito, às vezes, bater de frente, saco cheio já, plantão torando, aí chega o acompanhante, na maioria das vezes o pai, aloprando, vocês não vão fazer nada. Fala, meu senhor, quantas consultas de pré-natal o senhor foi na sua esposa? Então, aquele acompanhante que tá lá, ele não tem a menor noção do que tá acontecendo com ela. Ele só tá vendo a pessoa que ele gosta, gritando de dor, tá no hospital e ninguém tá fazendo nada. Meu Deus do céu, ninguém vai fazer nada. Só que ele também não foi orientado em nada para aquele momento. Então, era uma pessoa que era para estar lá do lado dela, para ajudar, para tornar aquela experiência menos traumática. Não é nem traumática, porque não é para ser traumático, menos assustadora. Então, ele tá lá e ele acaba piorando a situação. E na maioria das vezes, nosso problema ele é maior com um acompanhante. A confusão, de fato, ela é com um acompanhante. Porque a mãe... Cara, tu entende? Se tu der um chute na quina do móvel, tu vai gritar. De dor. Eu costumo falar isso com elas. Se eu chutasse, se eu caísse aqui, eu ia gritar de dor. Eu sou homem, eu sou mole. Agora, imagine você, minha filha, você tá parindo, é contração. É normal sentir dor, é normal se desesperar. Tá bom? Só que o teu papel lá é entrar na mente dela, antes que ela entre na tua. Eu costumo falar com os R- que entraram, né? O parto normal, parto vaginal, ele é muito psicológico, entendeu? É de você construir, naquele pouco tempo, uma relação médico-paciente a ponto dela confiar plenamente em você. De saber que você não tá tocando ela toda hora, é pro bem dela. De saber que não ligar o soro ou ter que ligar o soro vai ser pro bem dela. De fazer com que ela confie em você na hora que você pede para ela levantar. Vamos mudar de posição, vamos fazer isso. Porque ela já tá desesperada, falando, eu não consigo, não vai dar certo. Então calma, a gente tá aqui para te ajudar. Então, eu acredito que realmente seja isso. É uma construção no pré-natal e do acompanhante da paciente
que é falha. Um ponto que eu queria saber, que tu comentou aí, que isso eu não sabia também, sobre a analgesia. É muito usado hoje em dia, assim, no particular ou em alguns outros lugares, e ela funciona de verdade? A analgesia é linda. A analgesia é maravilhosa. Assim, né? Você imagina que uma das piores coisas do parto e uma das coisas que mais causa medo para as mulheres é a dor, né? É a dor, é aquele desespero da dor que tá ali acontecendo. Isso elas têm medo antes de engravidar, durante a gravidez inteira, enfim. E aí chega a hora do parto em si que elas estão tendo as contrações. Então, quando você tira o fator dor, você tira uma das coisas que mais causa problema para elas, né? Não é a única coisa, mas é uma das coisas que... Pensa em você com uma dor de cabeça. Pensa em você com uma dor absurda em qualquer parte do seu corpo. Você não vai agir normal. Você não vai funcionar da mesma forma que você fica quando você tá ok, tá zen, tá sem dor nenhuma, né? Então, infelizmente, a gente não tem isso em todos os serviços. Apesar de o Ministério da Saúde já ter colocado isso como direito, nem todos os hospitais, se tratando de SUS principalmente, nem todos os hospitais têm estrutura para fornecer essa analgesia. Ou seja, ela não está disponível para a maioria das mulheres. Então, você não tem isso disponível. Claro, nem tudo é perfeito, né? Então, assim, não é porque vai ter analgesia, vai ficar tudo bem e vai resolver, né? Existem consequências dessa analgesia. Às vezes, esse parto pode ir um pouco mais devagar, mas desde que mãe e bebê estejam bem, desde que você esteja acompanhando, a analgesia é muito bem-vinda. Ela não é obrigatória. Se a mulher quiser, vai ser ótimo se ela tiver. Nos partos humanizados que eu vejo, assim, não entendo. Então, perguntando bem leigamente. Nos partos humanizados que existem, tem analgesia? Porque, assim, parece tudo muito bonito, lindo, maravilhoso. E aí eu quero saber se tem analgesia ali pra tranquilizar a mulher. O humanizado respeita o desejo da paciente. Se ela quer que seja feita analgesia, vai ser feita. Se ela não quiser, não vai ser feita. O problema, às vezes, ela quer e não tem. Não tem disponível. E isso é o que normalmente acontece. Mas assim, se ela quiser, o humanizado, ele não vai deixar de ser humanizado porque foi feito um procedimento, porque o parto foi induzido com alguma medicação. Ele não vai deixar de ser humanizado por causa disso. Ele vai... Esse conceito principal gira em torno de você respeitar e de você fazer essa gestante a protagonista. Exatamente isso que o Diogo acabou de falar. Ela vai tomar as decisões em conjunto com você. Entende? Então, isso vai ser seguido sempre de acordo com os dois. Assim, como citou, todo mundo tem que estar bem. Entendeu? A criança... que entra nessa questão de plano de parto. Entendeu? Disso, do que eu quero, o que eu não quero. Tem coisa também que a gente tem que... ponderar. Ela chega com o plano de parto. É isso que eu quero. Aí a gente vai ler. Minha senhora, isso aqui dá pra fazer. Isso aqui não dá pra fazer. Isso aqui, nosso hospital, ele não tem como te oferecer isso aqui, porque não tem. E outras coisas têm que ser discutidas com o médico de fato, porque quem tá fazendo aquele plano de parto, ao meu ver, quando eu leio um plano de parto, parece que a pessoa não tem o mínimo de noção do que tá acontecendo, de como que é. Porque... eu já vi em alguns falando que todo procedimento que tiver que ser feito no recém-nascido, caso ele nasça mal, que seja feito em cima da mãe. Cara, não tem assim, não fui a fundo para entender se isso é possível. Mas, cara, tem um berço aquecido, onde eles vão fazer todos os procedimentos, entendeu? Numa situação de urgência, você na clínica, a primeira coisa que você faz é tirar o familiar de perto, entendeu? Você leva para uma sala, para um local onde você consiga dar toda a assistência. Já chegou, estando em outro serviço, que a mulher queria porque queria a analgesia. Falou, mas aqui no hospital não tem. Mas eu quero. Falei, mas não tem. Não tem o que eu fazer agora. Não dá para pegar e fazer anestesia. Você precisa de um anestesista. A anestesia tem os seus riscos. Então, acabou que fica uma guerra muito grande. Fica uma guerra. E aí o pessoal não entende. A gente não tá aqui para brigar, a gente tá para se ajudar. Entendeu? A pessoa entra no hospital, já entra assim. Esse médico não vai fazer o que ele quiser comigo, não. E tem médico que já chega no plantão. Eu não vou aceitar fazer tudo que ela quer, não. Então já começa uma grande confusão. Entendeu? Não sei em que momento que conseguiram jogar a população contra os médicos, de uma maneira geral. E na ginecologia e obstetrícia,
Tem gente que chega e pá, já me dá uma patada. Eu falei, ei, mulher, o que eu te fiz? Bom dia. Nós estamos se conhecendo agora. Não, porque o médico de ontem fez isso. Eu, tá, sim, senhora. Também nem gosto dele. Inclusive, nem gosto dele. Por isso que eu tô aqui, ó. Só. Aí tu tá brigando. Eu quero pra tu ter brigado com ele comigo, que não tem nada a ver com isso. Tá bom, doutor. Tá bom. Então, é muito. É complicado. É complicado. Esses partos humanizados, eles são no hospital. Porque eu já vi algumas pessoas fazendo em casa. Tem a opção de fazer em casa? Tem riscos? Perigo? É pra todo mundo? Não pode fazer? O que é que vocês acham disso? Tu é a favor de parto domiciliar? Isso, vai lá, põe lenha na fogueira. Gente, assim, o parto é um momento bem arriscado. Se você tem condições de, no seu domicílio, ter assistência, caso aconteça alguma coisa errada, ótimo, maravilhoso. No geral, não é isso que acontece. Você não tem toda uma estrutura ali pronta para as intercorrências que podem acontecer. É aquilo, pode dar tudo certo como pode dar tudo errado. E não é que dá tudo errado só com o bebê, sabe? Pode dar errado com a mãe, ela pode ter uma hemorragia após o parto. E aí, você tem tempo. Você tem um tempo para agir e você tem que, uma série de medicações, uma série de manobras, e são decisões que você precisa fazer. Então, assim, se você tá em casa, você corre esse risco, entendeu? Ah, e no hospital não corre? Corre! A diferença é que você tá dentro do hospital. A diferença é que você tem ali todo um suporte. Então, assim, não sou contra o parto domiciliar. Não, se você tem como ter um parto domiciliar, que você tenha estrutura para isso, que te dê essa segurança, que você tenha a assistência toda que é necessária, ótimo, você vai estar num ambiente que você conhece, que você vai se sentir melhor, vai ser maravilhoso e lindo. Se você não pode garantir isso, se você não pode garantir alguém para assistir a mãe, alguém para assistir ao bebê após o nascimento, caso seja necessário, que nem sempre vai ser, assim, às vezes o bebê vai sair gritando, lindo, maravilhoso, tá ótimo, não vai precisar fazer nada. E às vezes você vai precisar fazer os cuidados iniciais, as manobras, isso não é da nossa ossada, isso é da equipe da neonatologia, mas assim, são manobras de reanimação neonatal. Às vezes o bebê nasce meio ruinzinho, né? E aí precisa, ser aquecido, às vezes ser aspirado, precisa do que eles chamam de VPP, né? Que é uma ventilação, usar máscara para ventilar essa criança. Muitas vezes, só essa ventilação já é o suficiente. Esse bebê volta, começa a chorar, recupera, fica bem, vai pro colo da mãe. Tá ótimo. Mas, às vezes, não. Às vezes, aquilo não é suficiente, entendeu? Então, assim, se você tem estrutura, ótimo. Se você não tem essa estrutura, não é que você não pode ter, mas assim, você vai estar correndo um risco que, de verdade, você acha necessário correr esse risco? Porque você está colocando a vida de um terceiro ali, né? Na verdade, de um segundo elemento, que é o bebê, em risco. E a sua também. Mas, você é capaz de decidir sobre você, mas e do bebê? E se acontecer algo? Então, se você tem assistência, vai lá, seja feliz. Que bom, vai ser no melhor lugar para você, porque vai ser um lugar que você conhece, que você está adaptado. Agora, se você não tiver, é um risco, e não é um risco pequeno. Eu acredito que seja um risco desnecessário. Também já pesquisei um pouco sobre, e como tu falou, vai estar botando não só a sua vida, mas como a vida do seu bebê em risco. E por quê? E aí mas tem inúmeras histórias que dão certo. Sim, era assim antigamente. As mulheres pariam em casa antigamente. A parteira ia lá, não era o médico, sabe? Era uma parteira, era uma doula, era uma outra pessoa. Então, assim, funcionava. Mas vai atrás dos outros dados. Não fica só no conto de fadas, entende? E não vai é porque atrás era comum que é o certo. Então, tem muita gente... Cristalé é uma delas, que era comum, mas hoje em dia a gente já vê que não é o correto. A medicina vai evoluindo... E daí a gente vai tentando sempre o melhor tanto para a mãe, tanto pro filho. E você, o que acha sobre? Não, é disso que a Juliana tá falando. É correr risco desnecessário, entendeu? Se você tem a oportunidade de ser bem assistido, entendeu? Se aquilo não vai te trazer mais risco do que benefício, beleza, entendeu? Agora, o que chega pra gente de parto domiciliar... Primeiro, porque chega pra gente, entendeu? Se fosse tudo tranquilo, não tinha chegado pra gente, certo?
Mas o que chega de retenção placentária, entendeu? Chega de laceração de canal de parto, que a gente precisa rafiar, porque senão ela fica sangrando. Então, é como delicado. É como tudo que a gente tá falando aqui hoje, é tudo delicado. Tô vendo a hora que tu vai puxar de comer placenta também. Aqui. Mas é bem isso. Eu nem tinha pensado, de fazer, né? É de deixar. Isso vai lá, dá ideia. Mas é de evitar. Se você pode fazer um negócio do jeito que vai te trazer mais menos segurança. risco, mas como ela falou, se em casa também não vai te trazer risco, entendeu? E aquilo, você tá 10 minutos do hospital, Okay. talvez funcione. Você tá, tipo, sei lá, 5 minutos, tá do lado do hospital. Gente, não dá pra fazer pra um igual a gente faz pra todos. Porque não é, as pacientes são diferentes, as gravidezes são diferentes. Numa mesma paciente, as gravidezes são diferentes. E ela corre riscos diferentes, entende? Então, você não dá pra dizer, olha, o que funciona pra você não necessariamente vai funcionar pra outra. E aí, você tem que individualizar realmente e decidir com ela o que é melhor e o que pode ser feito de melhor. Entendi. Agora vamos falar sobre comer... Opa! Não, agora eu quero saber um pouco da vida de vocês. Quero entender como foi a formação de vocês. Principalmente tem muita gente que me segue que vai entrar na residência ainda. E eu quero saber como foi a rotina, como foi o dia a dia. O R1, principalmente, que a gente sabe que é um pouco mais puxado. Como era a vida de vocês aí? Pega o lenço ali pra começar o chororô agora. Pode falar a experiência de vocês aí. Eu conto primeiro? Conte, meu filho, tô só Já falando. saiu, né? Vamos lá. Primeiro, eu escolhi ginecologia e obstetrícia. Acredito eu que tenha sido por conta do meu pai. Meu pai é GO. Então, assim, de especialidade médica que eu sempre tive contato a vida toda, foi meu pai, entendeu? Eu achava que nem tinha outra coisa no mundo. Era médico e GO, era só o que tinha. Então, só que era uma rotina que não me agradava muito, entendeu? Eu já era um pouco grandinho, então eu via da correria do meu pai. Aquela loucura de plantão e obstetrícia no teórico, ter que dormir no hospital. Quantas vezes a gente no interior, cidade perigosa, lá no interior do Pará, a gente tinha que dormir no hospital lá no conforto junto, porque para não ficar em casa sozinho, meu pai ia passar o final de semana no hospital. Então, aquilo meio que deu uma assustada. Chegou na faculdade, cheguei assim, não quero GO. Eu sei o que eu não quero, que é GO. Só que no internato, foi maravilhoso GO, entendeu? Foi lá no hospital, no regional, do Tia Dedé. E foi o estágio onde a gente pôde mais colocar a mão, pôde estar fazendo as coisas, soltava a gente no PS, a gente começava o atendimento, depois ia chamar o chefe. Na hora do parto a gente podia estar junto, nas cesarianas a gente sempre estava junto também. Na enfermaria, se éramos 4, tem 100 pacientes, 25 pacientes para cada, entendeu? Então a gente colocou muito a mão na massa na GO. E tinha aula do doutor Fábio, entendeu? O homem é fera. Então foi um negócio assim que foi fantástico para mim. Tanto que eu passei do estágio da GO me lamentando, que foi, meu Deus, eu gostei. Jesus, e agora o que eu faço? É um caminho então sem aí volta. entrei. Passei na Unisa, tive a doutora Juliana como minha R+, certo? E, cara, o R1, tudo que falam do R1 é pior quando você tá lá dentro, entendeu? Nada que eu fale aqui vai conseguir. Eu já deixar bem claro isso, certo? Não, repete isso aí pra dar um corte bacana, por favor. Né? Daquelas, essa que vai pra chamada, Essa entendeu? aqui vai. Mas é porque, assim, não pelo as confusões em si, mas muito pelo que das tuas expectativas, dos teus medos. Tu tá entrando num negócio que todo mundo te fala que é um inferno. Aí tu já entra lá, meu Deus, eu tô no inferno, e agora? E qualquer coisa tu já fala, gente, será que isso aqui é um inferno mesmo? Meu primeiro plantão, cara, foi com o Rafael. Foi traumatizante. Senhora. Foi assim, ele chegou, eu tava na correria aqui em São Paulo pra procurar lugar pra morar. E eu saí da enfermaria, eu tinha plantão noturno. A gente se encontrou no hospital, que eu tava praticamente morando residência real mesmo no hospital, porque eu não tinha casa. Então eu ficava no hospital. Ele olhou pra mim, você tá no plantão hoje à noite, né? Tô. Dorme agora durante o dia, descansa.
querendo me assustar, querendo me apavorar. Mostrar pra eu sou do Pará, tô ficando doido. Rapaz, eu cheguei no plantão, era umas 6h30. Aí ele, tu não dormiu, né? Não, pois dorme, deita 30 minutos, dorme, solta e dorme. Eu, o que foi? Tu não vai dormir a noite toda. Falei, vixe Maria, ele falou sério. Cara, acordei, 7 horas a gente assumiu o plantão. Casa caída, entendeu? Eu com vontade de chorar, aquele tanto de paciente, aquele tanto de coisa acontecendo. O chefe só chegou pra mim, eu, doutor, boa noite, meu nome é Diogo, sou Renhor. Tá. Tu conhece as pinças de cesariana? Eu conheço. Tu já entrou em cesariana alguma vez? Já, no internato. Então vamos. Tem 7 cesarianas indicadas hoje, vamos lá. Eu, o que foi? Foi? Então tem 7 cesarianas e você vai operar algumas, o Rafael vai te auxiliando. Aí eu fui descendo e digerindo aquela ideia ainda. O Rafael ele falou, sério, vai ter cesariana, eu vou operar? Ele vai operar, eu vou te auxiliar, ele vai estar junto também, fica tranquilo. Matheus, a gente entrou 7h10 no centro cirúrgico. A gente saiu do centro cirúrgico, era 7h30 da manhã. Meu Deus entendeu? do céu. Eu não sei o que aconteceu no pré-parto. Os partos normais que aconteceram, a gente não teve ciência. Era só lá embaixo. E dessas cesarianas eram as que estavam indicadas. Vira e mexe. Não, espera, segura essa aí que chegou uma urgência. Meu Deus, terminou de manhã cedo. Eu cochilando. E o Rafael olhou pra mim assim, tu dá conta? Falei, eu não sei, se é um teste, tu tá me testando, se eu dou conta, eu tenho que dizer que dou, porque... Não, sério, eu não dou conta. Mas se for pra dizer que dá, vamos. Ele, não, descansa, fica tranquilo aí. Cara, foi assim, aí eu saí, meu Deus, vai ser todo dia assim agora. Mas foi muito bom. Foi muito bom. A curva de aprendizado, acho que na residência é tão grande por conta desses momentos. Mas na tua rotina, por exemplo, tu tinha plantão noturno de quanto tempo? Era um por mês, um por semana? Tu tinha pós-plantão? Como é que funcionava isso? A gente precisa... tem uma lei, né? Que a gente tem as 60 horas semanais que precisa cumprir. Nem menos, nem mais. Teoria é isso aí, entendeu? Então a gente tem, dependendo do estágio que você esteja fazendo, tem uma certa carga horária. Alguns você começa 8 e termina 5 da tarde, outros você pega o dia todo emendado. Então assim, tudo vai depender do estágio que você esteja fazendo. Mas a maioria das vezes é pelo menos um plantão noturno por semana. Na grande maioria é assim. E a gente tem o pós-plantão, certo? Isso já é muito bom. Na nossa... Isso salva vidas. Isso salva vidas real. Porque assim, o cara ficar acordado a noite toda ali, o que acalenta o coração dele, ele saber. Que vai acabar. Que vai acabar. Agora, se o cara sabe assim, não, meu brother, eu vou ficar aqui diretão até amanhã à noite, o cara, não, moço. Aí chora mesmo. Na cirurgia geral, lá do serviço onde a gente faz, que eu dividi apartamento com o rapaz da cirurgia geral. O pós-plantão deles não era imediato. O que é isso, plantão imediato? Pós-plantão imediato. Terminou o teu plantão, tu tem as próximas 6 horas livre para descansar. Se tu tiver estágio por 12 horas, tu descansou às 6, depois tu tem que voltar. Sim. Lá no deles era o pós-plantão, ele não era imediato. Então você terminou seu plantão, as próximas 6 horas você ia fazer. Você faz normal, como se não existisse nada. Aí você pega o pós-plantão daquele final. Entendi. Entendeu? Você faz ele pega as últimas 6 horas. Há quem prefira assim, há quem prefira de outro jeito, entendeu? Não dá pra gente porque dependendo da rotina, às vezes, realmente... Dependendo da rotina, às vezes é mais vantajoso, pra ti deixar pra pegar esse pós-plantão só depois. Porque você já emenda e já fica meio que 18 horas em casa. Mas aí fica aquele medo, assim, poxa, aí eu vou dizer que eu dou conta de fazer o pós-plantão só depois, aí isso vai virar uma regra e agora eu quero descansar amanhã e não posso. Não posso, é complicado. Tem dia que o plantão é um inferno. Tem dia que o plantão é mais tranquilo, entendeu? Mas o pós-plantão, ele é necessário, ele ajuda. Muito. Muito, 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 muito. Só uma parte, e o que me ajudou muito na residência foi do jeito que ela foi levada por conta dos R+, da gente. E não é porque ela tá aqui, não. Isso é um negócio que vem sendo repassado hoje, porque assim, é aquilo, não é porque eu aprendi apanhando que eu vou ensinar batendo. E pra mim isso é sensacional.
Entendeu? Tem vezes que você olha e fica, meu Deus do céu! Tá, mas não, tem a lei da palmada. Já tem a lei da palmada. Mas isso que tu falou é uma coisa importante, que é até o que aconteceu agora com os residentes de ortopedia da Unicamp. Que eu de verdade, eu não entrei na residência ainda. Eu não acho que a residência tem que ser fácil, tem que ser algo assim suave, porque eu acho que essa pressão é necessária para o aprendizado, mas tudo tem que ter limite. Tudo tem que ter limite razoável. Porque a residência deixou há algum tempo de ser uma coisa, tipo assim, um sonho de você estar ali vivendo aquele processo, para uma coisa que você falou, eu quero chegar lá na frente, então eu vou ter que suportar esses períodos ruins. E não é para ser assim. Eu não acredito que você vai aprender mais dessa forma. Não, para mim não tem explicação que me faça entender que sofrer durante aqueles 3, 4, 5, 6 anos vai te trazer aprendizado. Eu acho que sim, uma pressão, uma constância, saber tomar decisões em situações de estresse, isso vai ajudar você. Mas passou desse ponto, eu acho que só vai piorar a sua formação. Além do que, são pacientes, né? Então, assim, aquela pessoa que está ali 36 horas, que está sem dormir, que vai ter que fazer aquela cirurgia, ela vai atender algum ser humano. E às vezes, muito provavelmente, pode trazer prejuízo devido ao seu cansaço, devido a estar realmente estresse mental lá em cima, estresse físico também lá em cima. Então, vai trazer prejuízo para aquele paciente. Me comprometendo um pouco aqui falando. Já aconteceu de estar em plantão, já morto de sono, cansado. E eles nunca foram de abandonar a gente. Só que a gente tava lá, não, vai mostrar serviço, tá. No plantão, meu amigo, tinha 2 marinas. 2 pacientes marinas. O que é Marina mesmo, tem de saber? Não, Marina. Não, o nome da paciente. Tipo, Marina José e Marina Cláudia. Pronto. Uma das marinas tinha um VDR positivo. Uma delas tinha sífilis, certo? Que ela não tinha tratado. E a outra não. Eu fui avaliando o cartão de pré-natal, não tinha nascido a criança, fui conversar com a mãe, morrendo de sono. Dona Marina, e essa sífilis a senhora tratou? O marido já olhou, sífilis? Como assim? Tu tem sífilis? Eita, aí eu só olhei aqui, eu falo seu nome completo. Tá, e vi que o nome não era o mesmo. Só que a confusão já tinha acontecido, entendeu? Eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora eu tava no plantão com a Carol. Cheguei lá, Carol, tá lá, o casamento tá acabando. O casamento tá acabando. Eu não sei nem o que fazer. E agora? Não, descansa aí um pouquinho que eu vou lá resolver. Então, isso que você tá falando, a gente precisa também pra dar uma melhor condição pro pessoal, entendeu? É teu pai, é tua mãe, pode ser tua irmã, pode ser tu, tá chegando no plantão. E tem um cara que tá 48 horas virado lá. Porque não tem como tu dizer que o atendimento, o acolhimento vai ser a mesma coisa do que acabou de chegar no plantão. E não tem ódio nenhum no coração ainda, entendeu? Tá em paz. Certo? Eu concordo muito com isso. E eu acredito que esse acontecimento com o pessoal da Unicamp foi o início de uma mudança. E acho que nos próximos anos vai mudar bastante. Porque acho que a sociedade médica não vai mais permitir que isso aconteça de alguma forma. Um aqui vai reclamar, o outro vai reclamar ali. E não sei que não vai ser do dia pra noite, entendeu? Mas eu acredito que só de estar sendo discutido, de começar a falar, por exemplo, o que aconteceu com o pessoal da ortopedia nunca tinha acontecido. Então, é o ponto de que, assim, aí eles voltaram, chamaram eles para conversar, falaram, vamos conversar, vamos alinhar, vamos tentar resolver, tentar uma forma que fique bom para todo mundo, e todo mundo voltou para a residência. Então, pelo menos lá, eu acredito que a próxima turma que for entrar, eles já vão ter um pouco mais de cuidado, todo mundo, tanto os preceptores, tanto o hospital, tanto o CRM, de olhar, vamos olhar com cuidado aqui para ver se realmente se a linha tá aqui e eles estão pelo menos beirando a linha, porque o que eu quero não é que fique como é o correto de ser. É só pra a linha não estar aqui do certo e tá acontecendo aqui. E tá tão longe, né? Tá tão longe e todo mundo sabe, preceptor sabe, CRM sabe, nós sabemos, quem já se formou sabe, quem vai entrar sabe também e segue tudo normal. Isso que me deixa chateado, porque parece que ninguém tá nem aí pra esse problema. E é uma galera que, pra mim,
residente é quem move o hospital. Não é que o hospital vai parar se tirar os residentes, mas ele enfraquece muito. Quem gira, faz girar tudo são vocês. Não os médicos, os gastos que o dono do hospital, o dono, no caso, o coordenador do hospital, diretor financeiro do hospital, deixa de ter com outros profissionais, é porque vocês suprem essa necessidade. Então, devia ser pelo menos um pouquinho, não é nem mais valorizado, acho que é menos desvalorizado. Já era um começo. Já era um começo. E me conte aí, como foi o seu R1? Nossa. Foi melhor ou foi pior do que o do Diogo? Eu quero saber, pela tua experiência. Foi um pouquinho pior. A gente pegou um processo de transição na residência. E, tipo, com mudança de chefia, de carga horária, de muita coisa. Então, o nosso R1 foi totalmente diferente do que foi meu R2 e o R3. Então, essa questão das 60 horas, isso é uma coisa bem importante, porque não era assim no começo. E então, assim, eu passei justamente por essa experiência do não interessa, você tem que estar lá, você tem que cobrir a escala, você tem que fazer plantão, e não interessa quantas horas isso vão ser no final dessa semana. No final daquele mês, por exemplo. Tinha um coleguinha que tá de férias esse mês, então, tipo, os plantões que ficariam com ele precisam ser redivididos entre os outros, né? Então, foi uma experiência totalmente diferente. Quando houve toda essa mudança, quando houve todo um ajuste na residência como um todo, a gente sofreu esse impacto muito grande dentro do hospital. Porque não resume só isso. Rapidão. Mudou por quê? Isso que eu quero dizer. Isso teve... Qual foi quem foi que causou essa mudança? Simplesmente demitir a galera que estava antes? Então, foi um processo um pouco mais traumático. Houve uma denúncia para residência. E aí, a Comissão Nacional de Residência Médica foi para cima. Foi todo mundo para cima investigar a denúncia e o que estava acontecendo. E aí, foram feitas propostas de reformas. Foi dado tempo para essas reformas serem alcançadas. E foi cobrado um resultado dessas, tipo, mudou mesmo? Tá acontecendo? É isso? Então, isso não é um processo rápido. Isso aconteceu, a denúncia foi feita antes do meu grupo entrar na residência, e durante todo o nosso R1, a gente meio que sofreu as consequências disso, porque é investigação. O processo de uma denúncia de residência é algo muito pesado, é algo muito difícil para todo mundo que está envolvido ali. Para a direção, para os próprios residentes em si. Então, foi uma situação bem complicada. Por quê? Como assim? Porque você cria um ambiente muito difícil dentro do hospital, na residência como um todo, porque se você está denunciando, significa que você tentou conversar e não resolveu, né? E aí, se chega nesse ponto da denúncia, tá todo mundo meio com os ânimos exaltados. Entendi, já, sabe? Tá todo mundo meio que perdeu as esperanças, ou então é a minha última opção. Entendeu? Ou eu denuncio ou eu desisto. Entendi. Sabe? Dos dois, Que é o que, assim, acontece muito, né? Quando eu entrei na residência, só tinha uma R3. São 6 vagas. Todo mundo tinha desistido. Né? Aí tinha 6 R2 e, tipo, entramos em 6, mas foi desistindo. Nós terminamos, o meu grupo terminou em 5. Eles são em 2. São 6 vagas. Eles eram 6. 4? Eles só entraram 5, né? Entraram 5, aí 2 não chegaram a assumir. E uma que ela desistiu no meio do caminho. Desistiu ainda no R1. Então, assim, que é muito comum. Você desiste. Tipo, não vou dar conta. Uma coisa, as denúncias podem ser feitas só pelos residentes ou a pessoa de fora pode denunciar? Essa parte eu não sei te dizer. Mas eu acho que quem faz são os próprios residentes. É que não foi da gente. Mas até onde eu sei, isso precisa ser feito pelos próprios residentes em si. Porque são eles que têm que apontar as falhas, né? Eles que têm que dizer o que está acontecendo. E aí, foi a melhor coisa que aconteceu pra gente. Porque mudou muita coisa, né? Tipo, de estágios, de tudo que aconteceu. O que mais pesou foi o ganho em estágios, o ganho de profissionais que entraram para a residência, para o nosso auxílio. Mas uma coisa que eu sempre falava, a questão de você respeitar a carga horária, respeitar as 60 horas semanais, para mim foi um divisor de águas.
Porque você termina o R1, de uma forma geral, você sabe muito na prática. Você sabe muito conduzir algumas coisas, você sabe fazer, você tem habilidades manuais. Mas se complica um pouco mais, se você precisa pensar um pouco mais sobre uma coisa que não é tão comum, sobre uma paciente que tem um detalhe ali de diferente, muitas vezes você não tem tempo hábil para estudar e ver aquela peculiaridade. Então, você ter essas 60 horas faz diferença, porque aí você consegue... Não, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso entender. E aí você conseguir estudar faz diferença em como você vai conduzindo esses pacientes ainda na residência, sabe? A própria forma de você abordar o seu chefe, você tem a dúvida, mas assim, tipo, eu tô com uma paciente assim, e eu pensei em fazer isso, sabe? É diferente de você, o que eu faço? Entendi. Sabe? É uma abordagem diferente, é um crescimento que é muito maior quando você consegue entender o porquê você tá fazendo aquilo. Você não tá fazendo aquela manobra porque todo mundo faz. Você tá fazendo porque você sabe a indicação exata daquilo. O porquê de fazer aquilo. Exato. E você consegue orientar a paciente, você consegue orientar o acompanhante, você consegue orientar a equipe, né? Porque você não trabalha sozinho, você precisa orientar todo mundo. Então, assim, o R1 foi bem complicado nesse ponto de vista, mas as mudanças já começaram a acontecer ainda no R1. Então, não sei se tu pode nem falar sobre isso, mas como era que o CRM ia lá, por exemplo, para fiscalizar, saber se estavam cumprindo as coisas que foram estabelecidas? Eram feitas reuniões com os residentes. Então, nós éramos convocados para reuniões. Mas era só os residentes ou tinha os preceptores também? Algumas reuniões eram com os residentes, algumas reuniões eram só com os preceptores, algumas reuniões... Na verdade, pouquíssimas foram com os preceptores em conjunto, assim. Porque eles fazem... A própria comissão já faz cria um ambiente em que o residente não se sinta mal de estar denunciando, porque ele já está numa situação ruim. Então, se ele ficar, às vezes, ali com os chefes, com os preceptores, dificultaria você conseguir falar a verdade, por exemplo. Então, eles trabalham em 2 momentos, sabe? Então, é que nem se atender menor de idade. Você se atende ali com o pai, com a mãe, depois você atende só a criança, por exemplo, para ver se não tem alguma outra coisa de diferente. E aí, no caso da tua residência, foram feitas propostas para melhoria e não melhorou e por isso que a galera saiu? Ou melhorou e aí não, aí que foi a grande coisa. Melhorou, né? E melhorou bastante, assim. Eu fiquei bem feliz. Eu lembro que em julho do meu R1 eu ficava naquela coisa, meu Deus, será que eu continuo? Será que eu desisto? Poxa, perdi 1 ano da minha vida. Será que vai? Será que não vai? Será que eu vou me formar bem? Será que vai dar certo? Né? Mas no final do meu R1 eu falava assim, olha, eu não poderia estar no lugar melhor. Não que tinha ficado perfeito, não é isso, né? Nenhuma residência vai ser perfeita, sempre vai ter uma outra deficiência. Só que eu tinha tempo para correr atrás das minhas deficiências. Então eu sabia naquilo que eu era boa, naquilo que eu não era tão boa assim, naquilo que eu era péssima. Então eu sabia o que eu tinha que fazer a mais para resolver aquilo. Isso faz diferença na formação. Então, essas mudanças todas que aconteceram facilitaram muito. O final já do R1, o R2 em diante, sabe? Então, é uma experiência... Quando eles entraram, já não tinha mais isso que a gente passou durante quase todo o R1. Isso foi muito bom, porque a gente falava assim, olha, a gente conseguiu isso. Por favor, não faça bom uso, né? Não destrua isso que a gente já está conseguindo. Porque, assim, você tem tempo de fazer as coisas direito, você tem tempo de estudar, você tem tempo de não ser um macaco treinado. Entendi. Sabe? Tipo, de não ficar reproduzindo tudo aquilo que estão te ensinando porque te ensinaram assim. Não, vai estudar. Vai fazer as coisas como elas devem ser feitas. Questione. Porque você está na residência, querendo ou não, tipo, o preceptor está sempre acima de você. Você é médico, mas você é residente. Então, o plantonista tá ali, ele tá acima de você. Sabe? Muitas coisas você não vai conseguir fazer do seu jeito. Mas você poder questionar e você ter embasamento para questionar uma conduta, às vezes muda aquela conduta que seria tomada, que poderia ser errada, ou poderia ser, assim, não tão agradável para aquela paciente, ou numa situação X. Entende? Então, você conseguir conversar com quem está de plantão e questionar, isso faz diferença. Faz total diferença. Enriquece para você, para a formação, enriquece para o paciente, que vai ter uma abordagem mais completa.
Então, faz toda a diferença. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Todos os tudo R2 isso. contigo eram tranquilos? Sei bem que só tinha uma, pobre. Não. No R1, aí eu tinha as nossas R+, as R2, que eram em 6, e tinha um R1, um R3 só. A gente quase não convivia com a nossa R3. Ela devia estar assistindo a vida. É que quanto mais você vai passando o tempo, menos você fica assim no hospital propriamente dito. Você acaba tendo muito mais estágios externos, né? Então são outros rodízios, são outras experiências. Então o contato dentro do hospital diminui bastante. Então a gente teve contato, mas foi bem menos. E o contato com a R mais direta, né? Tipo, o nosso contato com as R2 já era mais importante, já era porque elas ainda tinham muito estágio dentro do hospital, ainda no R2, e elas foram saindo já na metade do R2. Então, assim, elas foram largando a nossa mão já do meio pro final do R2, porque aí elas começaram a ter estágios que antes não tinham, né? Então, muitos outros estágios externos que já começavam no R2 e elas foram meio que largando um pouco mais a gente. Vou fazer uma pergunta diretamente para ti, Diogo. Não sei se ela também vai saber responder um pouco sobre. Durante a residência, tu percebeu que tinha algum meio que preconceito por ser homem, por exemplo, das pacientes não optarem por não passar por um ginecologista que é homem, do sexo masculino, ou não, tanto faz, é a mesma coisa, não vi essa diferença? Cara, eu te dizer que não existe é loucura. Mas foi bem menos do que eu esperava, entendeu? Bem menos. Já aconteceram situações de lá no plantão o acompanhante não querer que examinasse a mulher dele, entendeu? Mas aquilo de sentar e conversar, também não vou aloprar e também não vou dizer, então beleza, então ninguém vai ver a paciente. Todo mundo tem que conversar, conversando tudo se ajeita. Mas eu não senti tanto impacto com isso, não. Às vezes o que eu gosto muito de fazer, que a gente teve essa orientação e eu levo isso para sempre. Mas com paciente menor, entendeu? Menor de idade. Então, vou pro consultório. Primeiro, nossos consultórios, a porta não fica fechada. Tem a área onde a gente puxa a cortina, ela tem toda a privacidade, mas a porta aberta. Então, se é paciente menor de idade, se o acompanhante não está na sala, sempre está pedindo para a enfermeira estar junto, entendeu? Acompanha o atendimento aqui comigo, vamos. Ou até se tem um caso assim que está meio confusento, que tá meio estranho ali a relação, fica alguma testemunha, de fato, junto, que é para não ter muita confusão. Precaver, ter mais segurança sobre tudo. O que eu sinto mais preconceito é mais no ambulatório, mas não é nem tanto por eu ser do sexo masculino, porque lá no ambulatório a gente acompanha até os internos, então é aquela confusão de que eu acho que tu já deve ter pego no teu internato também. Pô, esse tanto de gente na sala, entendeu? Mas quem vai me examinar é ele, eu tô dona, mas ele precisa aprender e tudo. Esse preconceito é o que acontece mais. Eu até mas já me fiz em plantão, porque senão ela não ia deixar, entendeu? Eu já fiz, mulher, tamo junto. E aí eu e tu que acabou, entendeu? Mas é bem tranquilo, não tem problema. Eu olhei até um dado antes de vir, eu pesquisei rapidamente, e no dado falou que no Brasil 80% das mulheres não é que elas não querem um homem ou querem mulher. Não preferem nenhum dos dois, tanto faz pra elas, entendeu? Elas nem 80%. Porque elas não vão. Elas nem vão, não é importante. E o segundo dado que eu tinha pesquisado, é isso. Que o Brasil é um dos países do mundo que tem a menor taxa de acompanhamento das mulheres e ginecologistas, que fazem essa prevenção, que tem um acompanhamento adequado, desde quando tem a primeira menstruação até... Matheus, tem amiga nossa que é médica, que faz residência e tudo, que é bem esclarecida, tem um ciclo totalmente irregular, entendeu? Acontecendo coisas e acha que é normal. Aí eu olho pra essa pessoa. Aí tem essa outra aqui que não teve instrução nenhuma. Dá vontade de desganar essa aqui. Mulher do céu, para de ser desse jeito. Entendeu? Então tem muito daquilo que a gente falou no começo, do pessoal achar que é normal. Tem muita coisa que a gente acha que é normal. E não procura atendimento. Deixa pra procurar quando tá doente de fato. Não sei se eu vou lembrar aqui do dado, mas acho que são 6 ou 8 milhões de brasileiras que nunca foram. Você nunca sentiu vontade de ir, nunca... Mas isso é muito cultural também. Assim, a gente não tem
de uma forma geral. A gente não tem essa cultura de levar a menina ao médico depois da primeira menstruação, por exemplo. De fazer às vezes, você tem um acompanhamento com um pediatra, sabe? Tipo, ok, mas... menstruou, vamos ver se tá tudo bem, se tá tudo certo com essa menstruação. Ver se ela precisa de alguma orientação. Orientações, tipo, de contracepção, por exemplo. Eu acho que existe um preconceito muito grande. Porque ainda tem muita gente que acha que se você orientar um contraceptivo, seja ele qual for, independente do método, você vai estimular essa menina a ter relações sexuais muito cedo. Então, não é um hábito. E, além de não ser um hábito, é muito difícil. Quando eu falo de SUS, é muito difícil você chegar no especialista também. Então, para quem pode pagar, por exemplo, não é um hábito. E para quem não pode, às vezes até quer, mas não consegue. Tem uma dificuldade muito grande de chegar ao especialista. Então, e quando chega, tem muito embate, assim, com algumas orientações que a gente... Porque a gente precisa perguntar e a gente precisa orientar. Muitas vezes, a consulta com um adolescente não é por um problema. É quase igual à grávida. Ela não tá doente, ela tá grávida. Com o adolescente, a consulta também tem uma abordagem diferente. Porque nem sempre esse adolescente vai ter uma queixa específica. Tudo bem, às vezes a menstruação tá horrível, tá toda desregulada, tá cheia de espinha. Enfim, às vezes existe uma queixa muito clara. Mas às vezes não. É o momento que você tem de ter uma orientação com um profissional. De que ela pergunte claramente a dúvida que ela tem. Porque nem todo mundo tem um diálogo aberto com os pais. Então, o que você prefere? Que o seu filho, que a sua filha tenha esse tipo de orientação com um coleguinha na escola, ou com alguém que é capacitado, que pode orientar de todas as formas, tipo, os benefícios e os riscos de uma contracepção, os riscos de uma doença sexualmente transmissível e as consequências de tudo isso? Mas isso não é feito. Eu concordo totalmente, isso é muito cultural. Lembrando que o João falou, tem muitas meninas que eu conheci assim com 23, 24, 25 anos, e assim, ela nunca foi no ginecologista, nunca usou um método contraceptivo, nunca se importou, e eu perguntava... Mas por quê? Por quê? Ela, não, porque meu pai não deixava eu ir, ou assim, minha mãe não tocava nesse assunto, não me levava. E conheci outras que vão no ginecologista, tudo, mas escondido dos pais. Por exemplo, a menina tem 25, 26, 27 anos, porém, acompanha com o ginecologista, mas não é um assunto que ela aborda com o pai dela. Ela não fala, pai, estou indo no ginecologista, me dê dinheiro para ir no ginecologista. Não, ela não discute isso porque é uma barreira. Ela fala, não, para ele esse assunto ainda não cabe. Aí, ainda 25 anos ainda não cabe. Pra que você vai ao ginecologista? Justamente. Você tá grávida? Tipo, oi? E aí, dificulta mais ainda. A pessoa às vezes nem tá com tanta vontade de ir também. E aí, junta com isso, são mais obstáculos para chegar até o especialista. Além do SUS, como tu falou. E eu acredito que muitas gestações inesperadas que acontecem é por esse ponto. Principalmente naquela fase ali dos 17 até os 20 e poucos ali, eu acredito que seja realmente da falta de informação. Porque se você pegar várias meninas, se elas soubessem que teriam fácil acesso ao DIU ou algo do tipo... Tenho certeza que elas iam querer colocar. Se não tivesse tantas barreiras nesse processo. Elas iam querer porque era algo que ela... Tem uma frase que eu não sei nem se é muito certo falar, mas eu costumo falar que hoje a mulher ela tem mais medo de morrer do que ela de engravidar. Entendeu? Adolescente. E isso pra mim é uma verdade, assim, que eu converso com várias pessoas sobre esse assunto. Falo, moça, o medo que ela tem de engravidar é enorme. Então, se ela soubesse algum caminho de fácil acesso, a maioria, não vou dizer todas, iriam trilhar esse caminho. Só que tem muitos obstáculos na frente e acaba que vai ficando pelo caminho quando vê aconteceu. Além de ser muito difícil, ainda tem um outro ponto que a gente precisa considerar, porque em muitos casos isso acaba sendo mais importante. Não é uma consulta muito agradável, né? Então, assim, deixa eu te contar. É igual vocês irem a um urologista. Vocês não gostam, vocês também não vão. Então, assim, imagina, já é um momento, uma consulta na parte do exame físico que é chato, a paciente se sente, às vezes, um pouco constrangida. E esse medo, às vezes, essa vergonha, principalmente, acho que a palavra que mais cabe aqui é vergonha, de ir
e será que vai alguma coisa? Isso impede muita gente também de ir atrás. Porque ainda tem aquela história do se procurar, acha. E eu não quero achar nada, porque assim, aí, se eu não sei, tá tudo bem. Sabe? Então, existe muita vergonha por parte das pacientes. Por isso que elas não fazem, por exemplo, o Papa Nicolau. Porque elas ficam constrangidas de ir, de ficar em posição ginecológica e de ter alguém examinando. Sabe? Então... isso reflete nos casos que a gente tem de câncer de colo de útero. A paciente que não vai ao médico, não faz a sua mamografia como deveria ser feita, tipo, isso também é um reflexo, a gente tem esse reflexo nas pacientes com câncer de mama. E vários outras situações que muitas vezes não são câncer, mas que às vezes uma adolescente jovem precisa passar por uma cirurgia porque ela tinha um cisto no ovário de 10 centímetros e ela entrou numa urgência, sabe? Num abdômen agudo, que nem a gente chama. Entrou numa urgência cirúrgica, numa emergência cirúrgica, porque ela também não sabia que ela tinha um cisto. Ela não menstruava direito, mas estava tudo bem também, sabe? E às vezes não é dela. Às vezes os pais não querem ou não conseguem levar essa paciente, ela não consegue ter a assistência que ela precisa. Então, essa ideia de você só levar ao médico quando tem um problema, quando tem uma doença... Isso deveria ser muito diferente. Em todas as áreas, não é só com a gente. Deixa eu fazer só um adendo aqui, vou até olhar pra câmera. Essa frase dela aqui é para o seu Gabriel VII. Eu peguei uma discussão com ele voltando, indo pra tua casa. Inclusive, naquele... acho que era domingo, a gente foi almoçar na tua casa. Na tua casa não, na casa da Cacá, no caso. Sim. Ele falando que não precisava de plano de saúde, porque ele não tinha nada. Eu falei, Gabriel, mas a prevenção, não só ele, a família dele toda. Aí ele, não, mas eu não sinto nada. Aí ele falou, o erro tá aí, eu ter que ir sem sentir nada. Não, Gabriel, não é assim. Não é que tu tá indo pra fazer exames aleatórios, tu vai fazer uma prevenção, como todo mundo devia fazer. Inclusive, quero fazer uma pergunta pra vocês. No geral, a partir de quando que a mulher deve passar no ginecologista? No geralzão, assim, pra população em geral. Pelo menos depois de ter menstruado. Quando começa a menstruação, né? Ou então, que tem um problema aí, né? Que se você espera menstruar, tem algumas pacientes que ou não vão menstruar, porque tem alguma doença realmente envolvida, ou tem um atraso. O ideal é que ela faça um acompanhamento com o pediatra, por exemplo, e se tá tudo bem, chegou no período menstrual, que ela também faça esse acompanhamento com o ginecologista. Ele vai ser aquela transição entre o pediatra e um clínico, sim, sabe? Uhum. Então, por isso que a gente fala, pelo menos depois ali de menstruar. Por que pelo menos? Porque existe puberdade precoce, porque existem outras coisas que podem fazer com que essa paciente chegue muito antes pra gente, por outros motivos que sejam, assim, entendeu? Lá no ambulatório a gente tá acompanhando agora, tem uma paciente de 26 anos, com amenorreia. Nunca menstruou. 26 anos e nunca teve menstruação. É você atender no pronto-socorro aquela paciente que quer engravidar. E aí você... tá. Quando que foi a data da última menstruação? Eu nunca menstruei. Eu nunca menstruei. Senhora, quantos anos a senhora tem mesmo? Você acha que isso só existe no livro? Você acha que você não vai mais ver esse tipo de coisa? Porque as pessoas já têm orientação suficiente. Mas, na verdade, não. Ela só foi se tocar que tinha alguma coisa errada na vida dela. Quando ela casou, ela quis engravidar e ela não estava conseguindo engravidar. E aí, quando você vai ver, você nunca menstruou. E aí você vai fazer um exame ginecológico e vai descobrir que tem problema ali que ela nunca foi atrás. Entendi. Na relação da prevenção da mamografia, tudo isso, tem uma idade correta pra gente iniciar? Aí você vai... eu tô falando que ele só vai com porque, porrada, assim, né? Vocês estão falando, aí tá vindo as curiosidades na minha cabeça, aí eu tenho que perguntar. Existe... Isso depende, né? Qual o órgão que você vai seguir? Quem que você vai seguir, exatamente. Existe o que o Ministério da Saúde fala, e é aquilo, de novo, né? Não é o certo e o errado. Quando eu falo de política pública, quando eu tô falando de Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde tem que pensar em todos os estados, em todas as cidades, e ele tem que garantir aquilo que ele tá falando. Então, ele tem que garantir, se ele falar assim, olha, é pra fazer com 40 anos, é pra fazer com 50 anos, é pra fazer tal coisa, eu tô batendo na mesa. É pra fazer de tal forma, ele tem que garantir aquilo que ele se propõe. Então, ele vai ajustar aquilo, porque aquilo vai sair do bolso dos cofres públicos. Então, ele vai fazer uma política de saúde baseada em evidências, mas ele sempre vai pensar nos gastos.
E às vezes você tem orientações diferentes. Então, quando você fala de uma orientação do Ministério da Saúde de começar uma mamografia, você vai começar essa mamografia com 50 anos. Se você vai para a Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, se você vai para a Sociedade Brasileira de Mastologia, se você vai pela própria SOGESP, que é a Ginecologia e Obstetrícia aqui de São Paulo, especificamente, você tem orientação diferente. Então, você já começa um pouco antes, vai começar com 40 anos. É claro que o próprio Ministério da Saúde, ele tem assim, não, se é um grupo de risco, vai começar antes. Mas, de novo, são orientações diferentes e o ideal é que fosse individualizado. Entende? Então, assim, a gente acaba exagerando bem mais em algumas coisas, a gente acaba seguindo muito mais Febrasgo, instituições internacionais, tipo o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, europeu, algumas instituições internas mesmo, tipo brasileiras. Então, a gente acaba indo pela orientação, às vezes, mais precoce. Porque a gente tem uma amostra viciada. A gente vê muito mais coisa ruim e alterada. Então, a gente prefere fazer rastreio, por exemplo, muito antes. Então, se você perguntar para um ginecologista, ele nunca vai dizer, não, começa a fazer com 50 anos a mamografia que nem o Ministério da Saúde tá orientando. Ele vai dizer, não, começa antes. Entendi. Depende da realidade individualizada, a gente tem que ver qual a característica de cada paciente, né? Mas a mensagem que fica é façam, né? Pelo menos. Por favor. De preferência a partir dos 40. Tipo, de preferência, por favor. Agora eu vou entrar em outro assunto com vocês. Não é um assunto não tão polêmico, já um pouco batido também, mas eu queria saber a opinião de vocês. Acredito que na especialidade específica de vocês isso não aconteça, pelo menos não é do meu conhecimento. Mas da relação residência pós-graduação. O que vocês acham desse mercado de pós-graduação que está se iniciando? Se vale a pena seguir, se vai... Tem outro ponto que eu trago muito aqui também, é porque se está aumentando a quantidade de médicos e as vagas de residência continuam do mesmo tanto, quer dizer que aquela outra demanda ela vai procurar outro lugar para se especializar. E o mercado que eles encontraram, que tudo vira negócio que dá dinheiro, são as pós-graduações. Então, muita gente vai preferir, às vezes, não fazer uma residência e fazer uma pós. O que é que vocês acham sobre? Acredito, como eu falei, que pelo meu conhecimento não tem pós de ginecologia e obstetrícia. Não sei se tem. Tem? Ginecologia e obstetrícia ou só de ginecologia? Não, tem dos dois. Dos dois? Novidade. E o que é que vocês acham desse cenário e como é que ele vai ser daqui pro futuro? Cara, assim, antes tinha o funil do vestibular para medicina, que foi escancarado o gargalo. Agora o funil que se sustenta, por enquanto, ainda está sendo esse da residência. Você tem que ter muito na mente o que você quer para você, entendeu? O que você pretende com aquilo. Vou fazer residência, tá? Mas para quê? Só para ter um título? Só porque eu amo aquilo? Porque eu penso, não, eu quero abrir um consultório para mexer com isso e isso. Aí, beleza. Se o meu ponto final é aquele consultório, eu quero mexer com isso e aquilo. Tem esse método da residência, mas eu consigo chegar assim pela pós também. Acredito eu que dependendo da pós que você vai fazer, da seriedade do compromisso que você vai ter com aquele curso, não tem problema nenhum. Agora, não tem como tu bater para mim de frente, dizer que uma pós de dermatologia que o cara faz uma vez no mês vai ser igual, uma vez no mês, vai ser igual ao cara que tá 60 horas semanais, entendeu? Mas aí que tá. Mas para que as pessoas estão fazendo? Se eu tô fazendo um curso, eu quero mexer com a parte mais estética, uma parte mais superficial, não tem por que eu estar mexendo com câncer, enlouquecendo, entendeu? Vendo tudo que é tipo de manchas, vendo tudo que é tipo de patologia, certo? Então, eu acredito que seja necessário na atual conjuntura do mercado de trabalho. Eu acho que a gente precisa para conseguir se destacar de alguma maneira. Mas se for fazer só por fazer também, você vai acabar naquele marasmo de todo mundo. Vai entrar no comum. Então, eu fazendo residência, entrei querendo fazer mastologia, entendeu? Não tive muita afinidade, entendeu? Com a parte da mastro, certo?
Mas acabei gostando muito da obstetrícia, da parte da obstetrícia. Foi um negócio que me assustou até do jeito que eu gostei. Mas também não é algo que eu quero levar para a vida toda, certo? Quero ter meu consultório, quero, se Deus permitir, der tudo certo, tá mexendo com laparoscopia, mexer com cirurgia de vídeo, entendeu? E, cara, querendo, a gente também não pode dar murro em ponto de faca. A gente tem que ver para onde o mercado tá caminhando também, entendeu? Então, não te digo hoje, agora, mas tô no R3, vou terminar o R3 ano que vem. Mas já tem algumas coisas que vão entrando na mente, a gente vê o que tá mais na moda, entendeu? O que tá aparecendo. Claro, quero fazer alguma coisa que me dê tesão. Também, para mim, nunca foi opção fazer algo só por fazer algo só por ter dinheiro, entendeu? Nunca fui desse jeito, não ia ser assim, não ia ser agora, ia ser diferente. Mas também a gente não pode ser hipócrita, inocente, hipócrita de falar que não é importante. Que não é importante. Ganhar dinheiro é muito importante. Todo mundo tem conta pra pagar. Nossa senhora, amor não... Aquele amor que não se mede por amor. Você não paga conta de ninguém, não. E sua conta de médico é cara. Conta de médico é cara. Senhora. Eu acho que depende da área que você vai fazer. E depende da pós. Assim, você não vai conseguir fazer uma pós de cirurgia geral, né? Você não tem como aprender habilidades manuais numa pós que você tem. Porque, assim, você tem uma carga horária menor, inevitavelmente. Então, se você tem uma carga horária menor, você vai ter menos ou de teoria ou de prática. E, normalmente, as pós, elas focam muito na parte teórica. E tudo bem, mas, de novo, depende da tua área. Então, assim, com especialidades que você tem que ter habilidades manuais bem desenvolvidas, né? E aí, cirurgia, ortopedia, a gente na GO, é muito complicado você ter uma pós dessas grandes áreas, assim, porque não se sustenta. Não é a mesma coisa. Você não consegue. Eu acho que não vira medular. Agora, de subespecialidades dentro dessas áreas, talvez fosse possível. Mas, de novo, depende da pós. Eu estou fazendo pós. Eu estou fazendo pós numa área que tem residência. Eu estou fazendo pós de medicina fetal. E existe R4 de medicina fetal. Quando eu fui atrás de ver o que eu queria, eu fui atrás de ver aquilo que era melhor para mim. Então, sim, eu fui atrás de uma carga horária menor do que a residência. Embora o R4, ele, pelo menos da fetal, seja um pouco mais tranquilo, diferente de um R4 de masto, que tem uma carga horária bem grande, é como se você fosse R1 de novo, por exemplo. De oncopelve, é como se você fosse R1 de novo, né? Então é bem mais puxado. Mas eu fui atrás do que era melhor para mim e do serviço que me pareceu ser o melhor dentro daquilo que era oferecido. Sabe? Então, eu optei por não fazer um R4, porque, na minha concepção, a pós que eu estou fazendo é melhor do que alguns programas. E, principalmente, assim, pesou muito essa ideia de carga horária, de conseguir organizar a minha vida financeira, inclusive, porque uma coisa é você estar ali de segunda a sexta, todos os dias, comprometido. Outra coisa é você ter tempo durante a semana de conseguir trabalhar e pagar suas contas e fazer o que você tem que fazer. Então, assim, não dá pra condenar e dizer que tudo é uma porcaria, né? E também não dá de dizer, não, é igual. Não é igual, sabe? A residência, ela é a melhor e a pior coisa que vai acontecer na sua vida, sabe? De verdade. Você vai passar por situações na residência que você não vai esquecer nunca. E elas vão ser muito boas e às vezes podem ser muito ruins. Mas aquilo é muito enriquecedor. E, em especial, em algumas áreas, elas são... É necessário que isso aconteça, tipo, que você passe por essa experiência. O nome residência não é por acaso, né? Você realmente está morando ali, você se dedica para aquilo. Então, isso tem um motivo, que você acompanha tudo, você vai do começo ao fim com aquele paciente, você faz todo aquele acompanhamento, o procedimento, o pós, acompanha ele depois no ambulatório, sabe? Então, assim, isso é muito, muito importante. Ah, mas você não consegue isso na pós? De novo, depende. Existem pós com carga horária, tipo, uma vez por mês. Existem pós com carga horária semanal, que é semelhante ao de uma residência. Entende? Então, por exemplo, eu falo, a minha pós é um regime de residência, praticamente, mas eu consigo ter day off durante a semana e isso faz toda a diferença na minha vida.
Entendeu? Eu concordo muito com o que tu falou, porque o primeiro você tem que ver a realidade de cada pessoa. Porque não adianta você falar que é melhor ou que é pior, sendo que aquilo não se encaixa na minha realidade. Então, para mim, vai ser ruim. Ou para mim, vai ser muito bom. Tem uma doutora que veio aqui, que ela é prócto no podcast passado, e ela falou uma coisa muito importante, que até mudou em alguns pontos a minha visão sobre residência pós. Ela falou que a residência serve para te construir e a pós para te aperfeiçoar. Que nos melhores do mundo, isso seria o ideal. Mas aí eu volto àquele ponto. Nós temos que ir dentro da realidade de cada um. Tem pessoas que vão precisar trabalhar, que estão em outras fases da vida, ou às vezes já estão com filho, ou estão tendo que não precisam trabalhar, mas precisam dar atenção para outro ser ou para outro projeto. Exato. E não querem largar aquele seu outro projeto, então vai seguir em paralelo aquilo. E concordo também que nas áreas cirúrgicas como ortopedia, GO e cirurgia geral, não é impossível ter uma pós que se assemelhe a uma residência. Nas outras, eu concordo sim. Dermato, ou até oftalmologia um pouco, que você consegue ir um pouco na mesma direção, ser uma pós que tem uma carga horária bacana, que você consegue ter uma direção mais parecida. Mas as cirúrgicas eu acho muito complicado, mas eu sei que vão dar um jeito também. Eu não duvido de nada não, entendeu? Pelo mercado que eu vejo, porque virou um negócio, tem um negócio muito rentável. Faculdade de medicina é um negócio muito rentável e pós-graduação é um negócio muito rentável e vai se tornar quando ficar mais escasso ainda as residências, que a tendência é que fique. A tendência é essa. Então, acredito que vão dar jeito de criar algumas pós que sejam mais tranquilas que as residências, mas que de alguma forma tentem inserir algo que fique pelo meio do caminho, entendeu? Não sei bem como isso vai acontecer, mas que vão dar jeito, vão dar jeito. Mas assim, já existe isso que você está falando, porque assim, existem alguns serviços, isso é menos comum aqui na capital, mas assim, existem alguns serviços que, por exemplo, tem residência de GO e junto com os residentes da GO rodam alguns pós-graduandos de ginecologia e obstetrícia. E a carga horária deles é tipo de segunda a sexta. Tipo então estágio. Eles têm... só que assim, eles estão pagando uma pós-graduação. Eles estão fazendo exatamente as mesmas coisas que os residentes estão fazendo durante a semana. Eles têm os mesmos rodízios, funciona da mesma forma. A diferença é, o residente está recebendo bolsa, o pós-graduando está pagando por aquilo, porém, ele tem todos os finais de semana livre. Entendeu? Sábado e domingo sempre é livre. E isso é um ponto de equilíbrio, por exemplo, até para você conseguir financiar. Trabalhar. Então, assim, já existe isso. Embora não seja muito divulgado, embora não seja muito comum, existem já. O que muda é o teu diploma no final. O que muda é que você não fez residência médica. Entendeu? Você fez uma pós-graduação. Mas imagina uma pessoa que teve a mesma experiência que o residente, que fez os mesmos procedimentos, que teve a mesma criação, sabe? O que ele vai ser de diferente? Ele tem um pouquinho de carga horária menor porque ele não deu um plantão no final de semana, porque ele não fez uma visita numa enfermaria no final de semana, mas ele teve a mesma experiência. Então, é aquilo que eu falo. Tudo depende. Depende de onde você vai e da área que você tá. Porque eu já tinha ouvido falar, mas nas vagas estágios, que você acompanha, você não recebe bolsa e tem um day off, algo dessa forma. Exato. Mas dessa forma eu nunca tinha ouvido falar, não. Mas eu sabia, não tem jeito, é um negócio. Então, eles vão dar jeito de incluir essa demanda e cada ano vão aperfeiçoar mais ainda. Isso é mais um motivo para que os programas de residência eles se reinventem. Que tá passando da hora disso acontecer. Não dá mais pra gente viver do jeito que era. Entendeu? Não tem mais como. Já mudou a geração. Para muita coisa. Esse embate de gerações vai continuar ainda por muito tempo, mas já vai ter mudança, já mas tá tendo. Eu acredito que as mudanças nas residências, elas vão se dar muito, não por conta dos médicos pensando no R1, não, mas por conta desse mercado, que vai pressionar e mostrar que não dá para acontecer um meio termo. E se a residência quiser, ela vai continuar sendo a melhor experiência, eu acho que tem espaço para evoluir de um tanto que a gente nem imagina. Porque ela tem todo o material. Assim, eu acho que se parar umas 3 pessoas e falar assim, vamos conversar, vamos organizar aqui, vamos mudar isso, mudar aquilo, eu acho que tem uma melhora acadêmica muito grande. O problema é porque a residência em si, ela passa por vários problemas. Não é só o núcleo da residência, é a administração do hospital, é o financeiro, é o político, é uma cadeia alimentar muito grande que, para fazer essa cadeia pensar junto, por causa do R1, é complicado. Muito difícil. Tem muito mais coisas envolvidas. Tu quer fazer
R4? Em quê? Ou não? Tu quer se especializar em quê? Tô pensando em fazer uma pós. Uma pós mais em vídeo. Tu quer trabalhar... Melhorar minha pergunta. Porque é o que eu tava... Tu quer trabalhar em quê? Daqui a 5 anos, tu quer estar como tua rotina? O que eu tava citando. Operar foi algo que me surpreendeu. Entendeu? Hoje eu gosto de operar. Tenho tesão em operar. Entendeu? Só que eu não sei se eu seguir nessa linha de cirurgião, para onde eu penso ir, não sei se isso talvez vá ser rentável para mim. Entendeu? Porque tá perguntando, onde tu quer estar daqui 5 anos? Cara, hoje em dia eu levo um relacionamento com a Camila. Então não é algo que dê mais pra eu estar pensando sozinho. Você não pode mais ficar enrolando ela, né? Inclusive ela falou em casar no podcast que ela veio aqui. Eu fiquei só de olho naquilo lá. Mas tá. Mas então assim, tem isso. Engloba outra pessoa. Mas penso em mexer em cirurgia de vídeo. Talvez me especializar em endometriose. Tá bom? Que é algo que você não tem noção no impacto que tem na qualidade de vida das mulheres. Isso. Então, acho que seria indo mais para esse lado. Mas não tem como a gente fugir da parte estética. Entendeu? Não é dizendo que eu vou ser o novo Dr. Bumbum. Não é nada disso, entendeu? Mas não tem como, cara, você fechar os olhos para essa chuva de hormônio que vem vindo hoje em dia, entendeu? Não dá para você fechar os olhos para todos esses estudos. É de se aperfeiçoar, é ver o que você pode estar fazendo, o que você pode não estar fazendo. Você não precisa concordar com tudo, você também não precisa abrir as pernas e receber tudo aquilo e fazer tudo, entendeu? Mas, se der tudo certo, seu amigo Diogo vai ser um cirurgião. Muito feliz. Certo. Me explica um pouco como é que funciona a medicina fetal. A medicina fetal é linda. É igual a Geo. Brincadeira, mas assim... eu sou apaixonada por Geo. Muito. E eu tinha muita dificuldade de decidir o que eu queria fazer. Porque eu gostava de muita coisa da gineco e muita coisa da obstetrícia. A doutora Luciana até falava, a Juliana não sabe o que ela vai fazer, porque ela gosta de tudo. Ai, meu Deus. Mas era bem isso, eu gostava muito e eu continuo gostando. Eu não preciso abandonar isso por causa da fetal. A medicina fetal em si, ela é uma especialidade extremamente rica, que tem um potencial de crescimento muito grande com o passar dos anos. Você se especializa em cuidar do feto, né, do bebê. Do feto antes mesmo dele nascer. Então, você tá ali, você é responsável por fazer o ultrassom, o melhor exame possível para diagnosticar as coisas. Eventualmente, se for necessário, você consegue fazer algum procedimento, seja esse procedimento para diagnóstico de algum problema, por exemplo, colher um cariótipo, saber se esse bebê tem tipo, síndrome de Down, se tem alguma outra doença. Você consegue fazer uma cirurgia intraútero, e isso muda completamente o prognóstico daquela gestação, daquele feto. Então, é uma especialidade incrível e com um potencial de crescimento muito grande. E dentro dessa especialidade, você também pode optar por, olha, eu não quero tantas emoções assim na minha vida, eu vou ficar só com a parte do ultrassom, por exemplo. Se você quiser essa parte da vida mais tranquila nesse ponto, ok também. A Geo, ela te oferece um leque de subespecialidades muito grande, né? Que você pode ficar só no gineco, só na obstetrícia, você pode trabalhar com os dois, você pode ficar só no ambulatório, você pode ficar só na cirurgia, você pode fazer um pouco de cada. E dentro das subs, você consegue também, se você quiser, ou... eu acho que a palavra certa não é nem o quiser, mas se você se programar para isso, né? Porque as coisas não são tão fáceis assim, de uma hora para outra. Mas se você se programar para isso, se você realmente quiser, você consegue seguir esse caminho. É que eu sou do grupo dos empolgados, então eu quero fazer cirurgia, eu quero fazer os procedimentos, independente de serem mais arriscados ou não. Mas tem muita gente que faz fetal, por exemplo, e para fazer a parte do diagnóstico ultrassonográfico. Então, você se especializa naquilo e ok. Abre um leque de outras opções dentro da subespecialidade. Dentro da própria sub. Gente, eu ia esquecendo
uma notícia aqui pra comentar com vocês, eu ia ficar triste. Mas vai ele voltar o tiro no peito. Eu ia ficar triste se eu fosse pra casa e não tivesse perguntado isso pra vocês. Como é a questão pra mulher ligar pra não ter mais filho? Vocês concordam? Porque tem uma... Fazer a laqueadura. Fazer a laqueadura. Isso. Que parece que o marido tem que autorizar. Como funciona isso? Tu concorda? Vocês não concordam? Qual a visão de vocês sobre? Eu vou começar, porque eu tô brava já. É um assunto que me irrita Pode muito. falar. Já o não é unânime, tá? O não é unânime, O não ótimo. é unânime. Não, assim, é muito complicado você não dar o direito para aquela mulher de decidir o que ela vai fazer com o próprio corpo, né? De decidir que o momento em que ela não quer mais ter filhos. Então, é muito complicado você atribuir uma obrigatoriedade ao parceiro. Então, se ele não quiser concordar, ele não assina e ela não vai fazer o procedimento, entendeu? Então, assim, como assim? Sabe? É que é complicado discutir esse tipo de coisa que parece, é tudo muito machista. Eu não vou entrar nesse critério. Esquece essas discussões por esse caminho e pensa assim, é o seu corpo. Você tem direito de decidir o que você vai fazer com ele, né? Você não é uma automutilação, você não tem uma doença psiquiátrica que está fazendo... Não, você precisa... você está decidindo, você está optando que você não quer mais engravidar. Então, é um absurdo você obrigar essa paciente a ter um consentimento do parceiro para conseguir isso, sabe? Então, eu acho isso um absurdo, eu vou morrer reclamando disso. Hoje, a regra é que se ela é casada, o cônjuge, no caso, tem que assinar e autorizar, certo? E se ele não autorizar, acabou, não tem. Não. Sério mesmo? Porque a justiça entende que você está deixando o casal infértil. Né? Que a partir desse momento... Lá vai eu sendo advogada do diabo, né? E mas se ela assim, largar? A partir desse momento... então. E aí, se ela não tem um cônjuge, ela poderia conseguir isso, né? Mas se ela tá solteira, ela não é mais um casal. Mas se é um casal, você não pode deixar o casal infértil sem que haja o consentimento dos dois. Então, eu não tô sendo advogada do diabo, é sério. Mas, assim, essa é o que entende. Terminem o relacionamento de vocês. Vocês terminam, vocês laqueiam, depois vocês brincadeira. E a sua opinião, meu nobre? Cara, parte desse ponto, assim, que a partir do momento você precisa pedir a permissão de outra pessoa para o que você pretende fazer com o seu corpo, com a sua vida, isso aí me tira o sono, entendeu? Eu acho... Parece óbvio o absurdo que é, entendeu? Mas não é, entendeu? Então, essa questão de ter necessidade do cônjuge, tanto indo e voltando, né? Tanto vasectomia, tanto que com essa questão da laqueadura, isso precisa ser revisto. Hoje a sociedade em si não é mais aquela em que a mulher era submissa, entendeu? Que a mulher ela chegava a ser uma propriedade do cara, entendeu? Recebia o nome dele e virava uma propriedade do cara, entendeu? Hoje em dia tem mulher que não quer ter relacionamento nenhum, entendeu? Então não tem por que a gente ficar batendo nessa mesma tecla, certo? E somos do time que não precisa pedir somos muito desse. Boa. É que a gente não consegue resolver, né? Mas a opinião é essa. E para finalizar aqui, gente, agora fazer uma pergunta, um conselho que vocês dariam para alguém que está terminando a faculdade hoje e pensa em fazer residência de GO. Qual o conselho que você daria para esse cidadão? Mas não desanima o cidadão, não, por favor. Não é... Algo que eu falo até para os internos que passam com a gente no ambulatório, assim, procure fazer algo que te dê paixão, entendeu? Que desperte paixão. Porque, cara, tu aguentar muitas das vezes as situações que vão acontecer na residência, sem gostar, sem pensar no porquê que você tá ali, tu larga no outro dia. Fica, gente, pra que eu tô sofrendo isso? Pra que eu tô acordando 4 horas da manhã, meu Deus do céu? Tem amigo meu que tá acordando mais tarde no plantão, ganhando mais dinheiro que eu, viajando, e eu tô aqui só. Mas eu pelo menos, chorei
Teve um parto que eu chorei, que naquele dia Nossa. ressignificou tudo pra mim. A ponto de, às vezes, eu estar assim, pô, pra que eu tô nisso? Quando eu vi aquilo, pô, é isso. O negócio é que não dá pra ser, não tem todo dia isso aqui, mas isso aqui existe. Então, se você quer fazer ginecologia, você precisa gostar, saber do que você vai viver, entendeu? Que vai ter gritaria, tá bom? Vai ter chororô, vai ter cocô na hora do parto, tá bom? Mas se é o que você ama, tá fazendo, entendeu? Vai valer a pena, vai ter significado pra ti. E vai de peito aberto. Vai de peito aberto porque a gente vai encontrar muito babaca no meio do caminho. Mas eles estão ensinando a gente a como não ser, pelo menos. Mas a gente também vai encontrar seres incríveis na vida da gente, entendeu? E eu falo, não é segredo pra ninguém. Nossos R+, eles foram assim, anjos na nossa vida, entendeu? Porque eles pegaram a gente, pegaram na mão. Vamos, vai fazer assim. E de, às vezes, querer desistir. Falei, não vou desistir não, meu Deus do céu, você tá me dando trabalho de novo, vamos lá de novo, entendeu? Eu ligava pra Juliana direto, pra gente conversar, entendeu? Pra ela desabafar comigo e eu desabafar com ela, entendeu? Quando eu tive um problema, cabeça tava meio atordoada no R2, meu R1 eu levei, eu achei que tava tranquilo, no R2 que a loucura bateu. R2 que de vontade de desistir da residência, entendeu? Perdi essa questão do significado, não entendia por que eu tava lá mais. Mas, gente, eu não tô mais sendo um bom médico, eu acho que eu não tô atendendo da maneira que elas merecem, eu não tô estudando. Quando eu venho pra cá, eu não sei o que eu tô fazendo mais. Então a Juliana me ajudou muito nesse ponto, entendeu? De ajudar a abrir os olhos, meus pais também, meu Deus do céu, meu pai, eu não tenho palavras para agradecer, o tanto que ele foi importante para ajudar eu que eu continuasse, que é o meu sonho, entendeu? Muito do que ele falou, se você quer desistir porque a GO te frustrou, porque realmente não é o que você quer, ou é só um momento ruim da tua vida? Parei para pensar, é só um momento ruim da tua vida. Ele, então, te organiza e volta, porque depois tu vai ser frustrado. Aí vai ser um problema pro resto da vida. Então, depois voltei, a gente foi conversando, e a Juliana do céu, tô ficando doido de novo. Ela, calma. Respira, vai dar tudo certo, calma. O grande conselho é que você precisa gostar daquilo. Precisa gostar. Não é pouquinho. Tem que gostar muito. Tem que gostar muito. E você, meu bem? É exatamente isso. Eu repito o que eu falei, assim, a residência é o melhor, vão ser os melhores e os piores momentos da sua vida, mas você precisa entrar na especialidade, se você realmente quiser, você não pode achar que tudo são flores. É isso que acaba frustrando muita gente, acho que assusta muita gente, né? Mas não é, você vai dar notícia ruim, você vai ter evento muito pesado, muito ruim, eventualmente você vai perder um bebê, ou você vai perder uma mãe, ou você não vai conseguir fazer aquilo que você gostaria, ou, assim, não é sempre maravilhoso. Existem muitas situações que são delicadas e isso é ruim, mas você precisa pensar por que você começou. Você precisa lembrar do motivo pelo qual você quer fazer. Então, se você realmente gosta da GO, se você vai conseguir equilibrar esse restante das coisas que acontecem de ruim. Porque vão acontecer, tá? Isso que aconteceu com o Diogo aconteceu comigo e provavelmente acontece com muita gente, que cada um vai agir de uma forma diferente. Às vezes demonstra, às vezes não. Às vezes surta, às vezes simplesmente desiste do nada. E nem sempre essa pessoa vai ter um apoio. Nem sempre essa pessoa vai conseguir conversar com alguém. E você saber que você não é o único a sentir isso, você não é o único a passar por essa dificuldade, isso de você se questionar, será que eu tô fazendo o melhor que eu posso fazer? Será que eu tô dando o melhor de mim? Será que eu tô no melhor lugar que eu poderia estar e me formar? Enfim,
Isso você vai se perguntar, assim, com uma certa frequência. E isso é saudável até certo ponto, porque isso faz com que você busque melhoras. Melhorar você como pessoa e como profissional. Isso é muito importante. Mas a gente tem uma tendência, né? Tipo, o médico tem uma tendência a dar exagerada nas coisas. E aí, você não pode esquecer que a sua vida pessoal não vai parar porque existem problemas na residência. Seus problemas da sua vida pessoal vão continuar acontecendo, vão existir, vão surgir novos. E você vai passar por momentos difíceis. Então, assim, todas as vezes que eu pensei em desistir, não foram poucas mesmo, eu me questionava o porquê que eu tinha começado aquilo tudo. E aonde eu queria chegar com aquilo tudo. Então, eu sempre tinha em mente aonde eu queria estar daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Então, tipo, planejamentos a curto e a longo prazo. Óbvio que sim, né? Liga pra Nath e chora. Fala com o Diogo e diz assim, Diogo, para, você não é só com você, não foi só, olha, aconteceu isso comigo também. Liga pra Carol e, gente, vamos marcar alguma coisa, porque não tô legal, preciso conversar, preciso ver. Meu olho tá tremendo. Eventualmente você conversa com algum dos teus chefes, alguns preceptores que realmente mudam a tua vida, que fazem você não desistir. E não porque eles estão lá, ai, você é maravilhoso, mas assim, uma coisa que eles falam, sabe? Tipo, um elogio que eles fazem do que você fez ou da tua conduta, ou a forma como eles se preocupam em te ensinar, em te ajudar. Dani, Etienne, Maria Eugênia, enfim, é uma lista enorme. Mas, sabe, essa você vê, nossa, valeu a pena. Nossa, consegui, aprendi. Sabe, de você ainda estar na residência e pegar um caso difícil, uma situação difícil. Eu soube diagnosticar, eu soube fazer, eu sei agir. Isso é o que te motiva a continuar. Porque você vai ter muita motivação ruim também. Não pense que não vai ter. Vai ter bastante. Mas sempre vai ter um parto que você vai, tipo, terminar o parto. Então, licença, senhora. Aí, tipo, e aí você chora porque você tá emocionado. Então, dane-se, você chora já na sala de parto junto. E vai ser assim. E que bom, porque nós somos humanos, então a gente vai sentir tudo isso. Eu acho que a GO é uma especialidade muito bonita porque ela mexe com a vida. Assim, foi o que me prendeu no internato, foi esse ato de dar a vida, de você ver a felicidade do pai, da mãe, de todo mundo, de uma pessoa que nem conhece. Não tem nada a ver, só viu aquele momento e abriu o sorriso porque achou aquele momento bonito. Então, eu acho que das especialidades é uma das mais bonitas e, ao mesmo tempo, é perigoso porque pode frustrar algumas pessoas. Mas, galera, queria agradecer a presença de vocês, de verdade. Do fundo do meu coração, foi muito boa a conversa. Muito obrigado por terem vindo aqui. Muito obrigado, foi um prazer lhe conhecer. Muito obrigado, meu brother. De verdade, do fundo do meu coração, acho que compartilharam experiências que vão ajudar muitas pessoas. Para quem tá começando, para quem tava pensando em desistir da residência de GO, não vai desistir mais. Gente, vai dar certo. Vai dar certo e vai continuar firme. Eles são a prova viva disso. Então, muito obrigado novamente, viu? Obrigada a você pelo convite, adorei. Valeu, Diogo, também por fazer o mês de campo. Acho que deu certo, tá bom? Obrigado pelo convite, pela confiança e não desistam, gente. Quem vai dar vontade de desistir, faz parte. Tá bom? Se não o processo. Vontade de desistir é porque você não tá vivendo esse direito. Você tá fazendo isso certo, entendeu? Galera, vamos finalizando o podcast por aqui. Se inscreve aqui no canal e até a próxima.